Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Gelson Pessoa, sou psicólogo clínico e esse é o nosso canal, o mais recente canal. Queria dizer para você que se você gosta do meu conteúdo, das minhas reflexões, se não me segue lá no Instagram, vai lá, Gelson Pessoa, tá? Diariamente eu estou postando alguma coisa nos stories e aqui é o nosso recente canal, tá bom? Vamos lá? Esse vídeo hoje é sobre respondendo ao pastor Rodrigo Musselin. Recentemente ele fez algumas declarações sobre psicologia e fé cristã que geraram burburinhos nas redes sociais, né, de pessoas que são da área, tá? Eu não cheguei a ver nenhum vídeo, então antes disso produzi alguma coisa aqui, coloquei alguns pontos para refutar não só ele, mas uns pensamentos que são disseminados por aí, né? Então vamos lá. Ele disse que a psicologia e o cristianismo são antagônicos. Tá? Eu vou ser bem direto, que é para não cansar ninguém. Vamos lá. Primeiro que a psicologia ela não nasceu com essa intenção. Ela não nasceu na intenção de invalidar Deus, de antagonizar as escrituras, de se opor à fé cristã. Não. Ela nasceu na intenção de ser uma ciência. E o que é ciência? Ciência é o conhecimento daquilo que pode ser verificado através de experimentação e replicado em qualquer lugar, certo? Isso que é ciência. Então ela nasceu na intenção de ser uma ciência, de trazer explicações facilmente verificáveis através de experimentação, que fosse replicado em qualquer lugar, tá? Para clarear questões de comportamento humano, certo? E não há nada de errado nisso. Concorda comigo? Não há nada de errado em querer trazer constatações verificáveis através de experimentação, né? O conhecimento ele se desenvolveu nesse sentido. Foi assim que se desenvolveu o conhecimento humano, através da curiosidade da existência, através da exploração do mundo, da natureza, do ambiente e do homem, né? Foi assim que se desenvolveu a medicina, a engenharia, a tecnologia e a psicologia, através da curiosidade e da exploração. Então não há nada de errado nisso. Inclusive ela veio, a psicologia, nesse intuito de também trazer soluções para problemas que até então a própria medicina, inclusive, não dava conta e ainda não dá conta de resolver. Perguntas que ela não dá conta de responder, tá? Então assim, por mais que a gente não consiga levar para laboratório, fazer algumas testagens, experimentações de muita coisa da psicologia, inclusive definir conceitos como de forma precisa, como o que é inconsciente, né? Onde é que ele está? É uma coisa? É um lugar? É uma massa cinzenta? Por mais que a gente não consiga especificar de forma precisa, é possível mapear tendências comportamentais através dos processos biopsicossociais. Dá para a gente fazer esse mapeamento. Tem certos fenômenos que não precisam ser testados. Já conhecemos a sua existência. As emoções, por exemplo, os sentimentos, emoções, raiva, alegria, culpa, tristeza, desânimo, impulsividade, são emoções e sentimentos, são fenômenos que a gente conhece a sua existência e a gente não precisa levar para laboratório para saber, né? Agora, o que a gente não sabia até então é como esses fenômenos eles se manifestavam, como eles se desenvolviam e como eles se consolidavam num comportamento humano. E é baseado nessa dúvida, a partir dessa premissa, dessas dúvidas, que a psicologia, nos últimos 100 anos, se debruçou a investigar, a pesquisar como isso acontece, tá? E se percebeu que esses processos eles acontecem através de uma interação entre corpo, mente e mundo, entre o ambiente, a inter-relação de ambiente, mente e corpo. Através dessa relação, se percebeu que esse processo ele acontece por meio da inter-relação entre mente, corpo e mundo, tá? Segundo ponto, não dá para conciliar
psicologia e fé cristã. Sim, é possível conciliar as duas coisas. É claro, obviamente, tomando muito cuidado com algumas vertentes da psicologia e alguns autores que buscam aí, né, se contrapor a uma cosmovisão cristã e reduzir, minimizar o comportamento humano, a compreensão humana apenas a fenômenos físicos, psíquicos e biológicos. Então, evitando essas vertentes, evitando esses caminhos aí que tentam reduzir o homem, é possível conciliar, tá? A teologia, ela pode, prestem bem atenção, e tem, tá, respaldo para criticar certos arcabouços epistemológico da onde surgem algumas abordagens da psicologia, como, por exemplo, o humanismo de Nietzsche, quando ele afirma Deus está morto, apesar de alguns autores dizer que essa afirmação não é uma referência a partir dele, ele está se referindo ao racionalismo e ao cientificismo que estava se instalando, dando seus primeiros passos na época, porque antes, quando as pessoas sentiam uma dor no corpo, quando elas ficavam doentes, elas procuravam a rezadeira, o curandeiro, a igreja para se tratar. Com os avanços do cientificismo, do racionalismo, elas agora, quando ficavam doentes, procuravam um médico, procuravam um remédio para se tratar. E Nietzsche vai se referindo, culpando o racionalismo e o cientificismo. Ele diz, Deus está morto, né? O que aí está implícito também, de alguma forma, querendo ou não, as suas crenças, né? A crença dele. Quem não garante que ele estava querendo reforçar alguma coisa? Até porque, dentro de toda a obra de Nietzsche, a gente vai encontrar ideias e posicionamentos ateístas, tá? O existencialismo de Sartre, por exemplo, quando ele afirma, olha, o homem veio, ele não sabe como, e ao vir, ele existiu, primeiro ele existe, e ao se estabelecer aqui, ele depois constitui a sua essência. Daí a famosa frase, não é a essência que precede a existência que precede a essência. Quando a gente sabe que essa não é a perspectiva bíblica, porque a gente acredita que ao criar o homem, Deus também pôs nele a essência, a sua essência. E o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança ali é o livre-arbítrio, a capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas. Deus colocou isso no ser humano. Agora, a teologia pode fazer isso. Agora, o que a gente não pode, certo? É olhar para a árvore, julgar de forma diferente partes da mesma árvore, tá? A árvore é a psicologia, certo? Essa árvore, ela tem vários galhos. Eu preciso olhar para cada galho a partir do mesmo olhar, o olhar das referências bíblicas. E não para um galho eu vou julgar a partir dos princípios bíblicos, e outros eu vou julgar porque em uma parte ela traz contrapontos, mas em outras questões ela não traz, e eu vou julgar a partir das minhas preferências, do meu achismo. E é isso que a gente acaba vendo na fala do Rodrigo, né? Até porque ele não tem argumentos específicos combatendo as teses da psicologia para afirmar que ela é antibíblica, né? Que ela é uma religião, ela é uma falsa ciência. A gente não pode se valer das nossas preferências e achismos. A gente precisa julgar tudo a partir do mesmo olhar. Outra coisa que ele disse no seu Twitter foi: a psicologia está o tempo todo querendo dar respostas meramente mecânicas ao comportamento. Meia verdade de novo. Por quê? Porque existem abordagens na psicologia. Quando ele fala psicologia, já existe um erro aí, infere um erro, porque a gente não tem uma psicologia, a gente tem psicologias, tá? E existe abordagens que consideram a dimensão espiritiva do homem e que cumprem um papel importante na formulação de ideias e na resolução de casos, como é o caso da logoterapia, por exemplo, que tenta fugir, a logoterapia tenta fugir desse reducionismo, tá? Tenta fugir desse reducionismo, trazendo aí o conceito grego de nous,
que ele tem o intuito de integrar o ser humano em uma estrutura psiconoética, biopsiconoética. Tá? Olha o que Frank diz. Frank deixa claro: o ser humano não poderia mais ser concebido apenas como ser autônomo, reduzindo a processos psicológicos, sociológicos ou somáticos. A logoterapia, ela surge aí de um berço do humanismo, mas quando a gente vai estudar, a gente percebe que a abordagem ela tem uma visão antropológica bem diferente dos outros autores, certo? Que não dá para colocar tudo no mesmo pacote, não dá para dizer que os galhos são tudo parecido, é a mesma coisa, certo? Então, é isso, a abordagem ela se diferencia das outras abordagens e tenta ao máximo colocar aí uma dimensão noética do ser humano, que não dá para verificar cientificamente. Outra coisa, o segundo ponto é assim, que o pastor, com certeza, ele tem um desconhecimento muito grande das pesquisas e das análises, dos experimentos, né, ao longo dos anos, dentro da psicologia, do estudo do comportamento. É o caso da PBE, por exemplo, psicologia baseada em evidências, que ao longo dos anos desenvolveu milhares de estudos. Se você for pesquisar, tem centenas e milhares de estudos altamente exigentes, certo? Que cumprem vários critérios de exigência, análises sistemáticas, estudos randomizados, estudos com grupos controlados, comparação de amostras, tudo isso que serviu ao longo dos anos, que serviu para nos levar a nos aproximar de explicações a respeito de questões do comportamento, da mente humana. Tá? Toda essa estatística de dados, qual foi a conclusão que nos levou a ter conclusões de que, por exemplo, o comportamento humano ele é previsível. A aprendizagem ela acontece muito por associação, estímulos, respostas. Então, assim, toda essa estatística de dados não pode ser desconsiderada, certo? Toda essa estatística de dados não pode ser jogada fora. Elas nos servem hoje, por exemplo, para fazer diagnósticos, ter diagnósticos que antes a gente não tinha. Então, assim, dentro da faculdade, a pergunta que mais rodava era: realmente o que está acontecendo? A gente está vivendo uma epidemia de doenças, novas doenças estão aparecendo, a gente está patologizando tudo. Está surgindo novas doenças, novos problemas, ou a gente está patologizando tudo? Tudo está sendo patologizado. Então, assim, você pode pensar que existe aí um excesso de alguma forma, mas existe o lado bom, é que a gente consegue não só diagnosticar, mas a gente consegue a gente construiu ao longo do tempo possibilidade de tratamento. Esses diagnósticos, essas classificações, os manuais de classificação, CID, DSM, hoje servem para nos ajudar, nos orientar quanto à possibilidade de diagnóstico e tratamento. Então, antes, as pessoas que chegavam pedindo ajuda, o que a gente dizia? Olha, eu não sei, nem faz ideia do que seja isso, a pessoa voltava para casa. Então, é um tipo de alento, né? É um tipo de saída que ajuda a gente a receber o paciente, receber as pessoas e poder direcionar elas à possibilidade de tratamento. Outra coisa que eu percebi é o seguinte, é que no vídeo que ele fez, lá onde ele lança o curso dele, ele acaba que, o curso de aconselhamento bíblico, ele acaba que usando um argumento que ele mesmo está invalidando na sua tese de que a psicologia é uma falsa ciência, uma falsa religião, né? Porque assim, quando ele diz que a psicologia, ele está invalidando tudo, principalmente esses estudos que eu acabei de citar, esses estudos altamente aí controlados, né? Então assim, mas ele está usando aquele estudo lá, de que recentemente saiu um estudo em relação à depressão, afirmando que depressão não é por causa da baixa de serotonina, né? O estudo revelou que não há relação, não há evidências da relação entre
depressão e baixa de serotonina. Mas como foi explicado aí por outras pessoas, que o estudo está mostrando que a ausência de evidências, tá? A ausência de evidência não é a mesma coisa que evidência de ausência. Percebe a diferença? Então há muita coisa ainda para se descobrir. Pode não ter 100%, mas vai que tem alguma relação. Certo? A ausência de evidência. O estudo não está provando que a ausência... É impossível ter alguma relação. Não está provando isso. Certo? Então, esse é o terceiro ponto, né? O quarto ponto é que eu não vi ele falando, mas eu vejo muitas pessoas. Não precisamos da psicologia porque já temos a igreja, né? Assim, é o argumento mais fraco, mais bobo, ingênuo que alguém pode usar. Porque se a gente não precisa de psicólogo, porque já tem líderes, pastores aconselhando, então a gente não precisa ir para o hospital porque já tem igreja, não é? Então, o que você faz quando quebra um osso? Quando está com dor de cabeça? Você vai para o médico, você vai para o hospital. Né? Então, assim, o que você faz quando está mal, está triste? Isso não anula o papel do líder religioso, do seu pastor, mas você também busca tratamento dessa forma. Então, assim, é um argumento aí, uma fala altamente ignorante. Né? O quinto ponto, e por último, quero encerrar aqui, é a psicologia que eu ouvi nas entrelinhas, eu entendi nas entrelinhas, é que psicologia não é medicina. Tá? Então, assim, por isso que ela não pode ser levada tão a sério, porque ela não é medicina, ela não se propõe a curar. De fato, a psicologia, ela não promete cura. Seria irresponsabilidade dos profissionais, conselho, determinar a garantia de cura, de 100% de resolução dos problemas psicológicos e mentais. Só que é uma fala distorcida aí, que gera má compreensão, confusão, porque, peraí, a medicina, ela não é só combate a doenças, cura, ela não é só remediação de problemas. A medicina, ela também trabalha com a prevenção. Ela se utiliza de métodos e estratégias para promover bem-estar e qualidade de vida para os seus pacientes. Por isso que ela é tão importante também. Da mesma forma a psicologia, por mais que a gente não fale de cura, a gente fala de prevenção. Não é só tratamento, é prevenção. E isso é responsável pela promoção do bem-estar e qualidade de vida das pessoas. Ela não é menos porque ela não cura, ela não é menos porque ela não consegue bater um raio-x do seu problema. Prevenir também é tratar, certo? E ela veio justamente, como eu já disse, nessa intenção de trazer soluções que a medicina não dá conta. Que ela não dá conta de resolver. Tá certo? Esses eram os 5 pontos que eu queria trazer. Não vou me estender, vai ficar muito grande, tem muita coisa aí. Finalizando, eu acho que o pastor ele se precipitou na sua fala, mostrou um desconhecimento a respeito da psicologia, certo? A psicologia ela não tem o intuito, pelo menos não é para ter o intuito de substituir a igreja ou substituir o aconselhamento bíblico. Se você é cristão, se você tem crenças na palavra de Deus, você tem que ter aconselhamento bíblico e, se for preciso, uma orientação psicológica, psicoterapia, tá? Uma coisa não anula a outra. A psicologia ela vem como um complemento, com uma ajuda a mais, certo? Dentro da igreja, você ouve aquilo que você tem que fazer, a vida que você tem que levar. Dentro do consultório, dentro da clínica, a intenção não é dizer para você o que você tem que fazer.
mas é clarear a sua mente para aquilo que você vem fazendo. Eu não entendi. A maioria das vezes, as pessoas que chegam dentro do consultório, dentro da clínica, são aquelas pessoas que não estão dando conta das suas atitudes, das suas ações. Elas estão andando num beco escuro, ou então elas estão vendo com uma velinha, e aí o profissional chega com um refletor, mais ou menos assim, para aumentar esse campo de iluminação, para acender uma luz maior. Aquela frase, o meu psicólogo me ajuda, que a gente vê nas redes sociais, a identificar aquele imóvel que eu estou batendo todos os dias dentro de casa, que eu estou tropeçando todos os dias. É mais ou menos isso. A psicoterapia, ela é acolhimento. Acolhimento. Tem pessoas que não têm ninguém, uma escuta qualificada, mas também ela é um resgate aí da autorresponsabilidade. Ela é ajudar a desenvolver essa autorresponsabilidade. Eu, como profissional, não posso invalidar a sua fé. Nenhum profissional de psicologia pode invalidar a sua crença. Se você acredita que adultério é pecado, que vícios são pecados, é a sua fé, a sua crença. Eu preciso ir de encontro com seus valores e a sua aspiração. Mas às vezes o paciente está tão confuso, ele está tão desnorteado que ele não sabe claramente quais são os seus valores e as suas aspirações. Então a gente vai caminhar num processo que ajude a identificar isso e ele vai tomar suas decisões. Tá? Tem casos que eu não vou querer atender, eu encaminho para outros. Que eu acho que eu não posso acrescentar na vida da pessoa, eu vou encaminhar para outras pessoas, mas que eu posso ajudar nessa identificação de valores e aspirações, eu vou identificar e ajudar ele a tomar suas decisões. Tá ok? Então eu peço que você curta, que comente alguma coisa e compartilhe aí, tá ok? Obrigado e até a próxima.